Graças e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Adilson Bonfim, o projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé e o tema é Pregação e Vida de Jesus e o casamento hebreu. O livro de meditação é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: Fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Meus amados irmãos, essa fala do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ela é muito interessante porque ela diz aquilo que acontece no casamento judaico ou no casamento hebreu, né? O que acontece? A noiva, ela foi comprada por alto preço. Imagine vocês que a forma de se fazer o casamento judaico é exatamente essa. Como a noiva é a mulher hebreia, ela é aquela pessoa que ajuda o pai, ajuda a família em tudo, no que se refere à questão de, por exemplo, se o pai tem um rebanho de ovelhas, é a filha, mulher, quem dá a água e cuida desse rebanho. Ela ajuda nas tarefas domésticas e ainda compra, vende, faz comida, então como nós diríamos hoje nos nossos dias, é multiuso. E aí o que acontece? Uma das formas, ou a forma que é usada para compensar esse pai quando alguém vai comprar, vai pedir a filha em casamento, é exatamente essa. É o tal do dote. Nós já falamos um pouco sobre o dote e agora nós vamos exatamente falar dessa situação. Veja bem como é interessante. Fostes comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Porque é assim, meus irmãos. O pecado, por exemplo, o pecado de prostituição sexual, ele acontece no corpo. Qualquer outro pecado, meu irmão, é fora do corpo. Por exemplo, quando você fala blasfêmias, você fala qualquer coisa, você faz alguma coisa para alguém, é fora do seu corpo. Mas o pecado sexual é no corpo. E aí nós temos que ter uma cautela muito grande por conta disso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E vós fostes comprado por alto preço. E outro detalhe muito interessante, a questão das contendas. Nas contendas, no versículo 2 do capítulo 6 de 1 Coríntios 6, diz assim: Ou não sabeis que os santos é que hão de julgar o mundo? E se é por vós que o mundo há de ser julgado, sereis indignos de julgar questões menores? Isso é porque os irmãos entravam em litígio, meus amados irmãos, e eles iam para os tribunais contra os próprios irmãos em Cristo. E isso é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Quando a gente chega no versículo que fala da pureza do corpo, no versículo 15 desse mesmo capítulo diz assim: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Iria eu, então,
tomar os membros de Cristo para fazer deles membros de uma prostituta? Por certo que não. Isso, meus irmãos, é porque o apóstolo Paulo falando do alto preço pelo qual nós fomos comprados pelo noivo, que é Jesus Cristo. A exemplo do casamento judaico, a noiva ela é comprada por um alto preço. E o preço pelo qual nós fomos comprados foi exatamente o preço da vida de Jesus Cristo. É pela vida de Jesus Cristo que nós fomos comprados. E nós não podemos nos dar ao desfrute ou ao luxo de agirmos de qualquer maneira. E aí ele prossegue dizendo no 16: ou não sabeis que aqueles ou aquele que se junta a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Pois como diz a Escritura, serão os dois uma só carne. E o que é essa uma só carne, meus irmãos? Essa uma só carne é na consolidação do casamento. Quando o homem tem uma relação sexual com sua mulher, eles se transformam numa só carne. Quando o homem tem uma relação com uma prostituta, ele se torna uma só carne com aquela prostituta. Agora lembre-se que você é igreja santa e imaculada, comprada por alto preço pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você se une a uma meretriz, a uma prostituta, você está sendo indigno, que é uma das formas pelas quais o casamento hebreu, é anulado. É quando uma das duas partes quebra os votos. E lembre-se nós que lá na última ceia de Jesus Cristo aqui nessa terra, antes dele sofrer o flagelo da cruz, o que aconteceu? Os apóstolos concordaram em ser noiva do Cordeiro. Aí o 18 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à impureza peca contra o próprio corpo. Ou seja, veja bem como é interessante essa situação, meus irmãos. Quando você peca contra o seu próprio corpo, o corpo não é seu, porque ele foi comprado por alto preço, preço de sangue. Então, o seu corpo não pertence a você. E aí no 19 ele diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, em você, porque o recebestes de Deus, e que vós já não vos pertenceis? Então, meus irmãos, como nós somos igreja santa e imaculada nessa terra, e nós fomos justificados, comprados pelo sangue do Cordeiro, então nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E aí nós não podemos nos prostituir, porque esse corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo e é consagrado a Deus. Amém, meus irmãos? Então, dentro do aspecto do casamento judaico, nós temos toda essa simbologia, que é aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Veio nos comprar por alto preço. Ele não só nos comprou por alto preço, como também nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, em Cristo Jesus, que é a nossa vida hoje, meus amados irmãos. Então, andeis. Hoje eu conversava com uma determinada
evangelista do Projeto Jesus na Rua, e nós conversávamos sobre a questão de nós sermos Igreja de Deus e justificados pelo sangue do Cordeiro, e mais ainda, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então as nossas atitudes, quando nós falamos da questão do caráter, é aquilo que você é no escuro. É aquilo que as pessoas não estão olhando para você. E quando nós demonstramos esse caráter, é aquilo que nós temos de melhor em nós, transformado pelo Espírito Santo. Porque quando nós nos deixamos transformar, ser inundados pelo Espírito Santo, e ele se mostra, ele se apresenta na forma de conduzir-nos de maneira ética e coerente na presença do Altíssimo, então o nosso caráter é transformado e transformado para melhor, meus irmãos e irmãos. Então um abraço, que Deus nos abençoe, e eu queria declarar sobre a vida de vocês que vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprada por alto preço. Então, dentro do casamento judaico, vocês foram comprados por esse alto preço. Um abraço, meu irmão. Bom dia, que Deus nos abençoe.